Esta é uma América mais limpa. Esta é a versão em inglês. Aperte as palavras. Corrigido o prazo. Faça. Eu não acreditava no pé grande. Eu acho que é tudo. A história da fogueira. Eu pensei que era uma imagem embaçada. Depois disso eu tive um caverna 2 semanas e meia. Oi Gastai. Salvou minha vida. Eu sei o que parece. Oi Zai. Por favor, acredite em mim. Mas eu sou preciso para você. Fale sobre o que aconteceu com Oivo. Janeiro de 2000. Cascara. As 300. Você é o que você acredita. Você pode decidir. Isso é fácil. Começou com uma caminhada e existência. Terminou com algo que eu não deveria. Arrastando-me pela floresta. Estou subindo. Não é em casa nem nada. Eu sempre gosto de caminhar. Shelvogem. Há algo quando você está dentro de alivia o estresse todos os dias. Então faça. Amigos Cascata Atriz Shimtei. Estudos sobre viagens em grupo para no final de janeiro. You me inscreve imediatamente. Inverno. Escalar é difícil com certeza, mas o cenário não é. É realista. Nos somos total Javiazais. Experiência. O futuro dos caminhantes ricos. E, como eu, andar medio. A pessoa de eu tenho muitos dias. Ir para casa. Por algumas noites. Fizemos mas este não é o caso. Montanhas longe das pessoas. Por 3 dias. O guia era um homem na casa dos 50. Com décadas de experiência. Ele é uma tempestade recente. Apesar do fato de que ele parece confiante. Ele nos deu a janela do tempo. É estreito e ele tem terra suficiente para administrá-lo. Eu sabia a forma. Olhando para trás. Nós não somos nada. O pequeno que eu vi, aviso, eu lembro do sinal. Aquela manhã, o guia ficava checando seu telefone. Sobrancelhas na previsão, a experiência de se esconder. Um dos ricos caminhantes, Sarah e Dus, continuei comentando. Eu me senti mal. Ela a chamou. Suave e instável. Chamo isso. O guia está de costas. Eu disse a ele apenas no caso. Tal you. Tenha fé. É longo. Vem de anos de experiência no campo. Estou pronto para alguns Seminole. Frio. Perda de botas de inverno adequada. Antes da partida. Anuat. Emergência. Equipar. Estou animado. E quase com sono. Eu não. Eu deito na minha cama. Cascata. 3. Eu estava percorrendo sem fotos. Imagine a paisagem que vemos. Faz. A história que vou te contar quando voltar. Eu realmente tenho em casa. História de retorno. Eu nunca imaginei O primeiro dia correu bem. Nós passamos a no Shomosh. Escalada ao amanhecer. Nós nos conhecemos pela boca. Mão segura. Revisão de guias são para todos. Verifique o equipamento. Nós partimos na Clanuatu. Acampamos nas montanhas. Começamos um incêndio e trocamos histórias. Eu me senti alto. Céu ao redor do fogo. Eu me senti bem. Jake. Prosperidade. Um dos caminhantes ricos. Suba para Rainiel. Sobre o lugar para estar. Ele falou conosco. Além de sope. Sefig último. Trilha. Conversamos sobre milhas em guia com quase acidentes. Eu tenho expedições passadas. Ligeiramente do Resgate. Nós rimos e somos invencíveis. Eu senti É sempre quando as coisas ficam ruins. Você é o mais. Não é hora de se sentir seguro? Segunda-feira de manhã é perfeito. Viveu. De agora em diante, apaixonado. Fizemos as malas e subimos. Comecei a. O segundo dia, sério, foi um dia tão íngreme. Encostas e passagens estreitas. Calçada, neve esperada. Quando era mais profundo, nosso sempre, um passo de cada vez,
Cansar los lentamente alguns fluidos corporais. O soldado e comecei a expressar meus sentimentos, neve e estabilidade. Sobre nós, o guia insistiu que a rota era segura. Ele tinha feito isso dezenas de vezes. Nos chamamos ao meio-dia e eu confiei nele. Nós, especialmente, na parte exposta, chegar, eu fiz, em ambos os lados, íngreme, nuvens e estradas estreitas, pão, o vento ficou mais forte, cenário, foi ótimo, faz você se sentir pequeno, é como deixar, agitar, você deveria virar. Lembro-me de pensar, mas ninguém quer ser uma fraqueza. Essa é a armadilha de impulso do grupo, ninguém quer chamá-lo, especialmente confiante, junto como guia. Você siga os especialistas, viajar para Sam, seja um covarde. Você não quer ser cara de todos os lados. Toma, Eri, quebrando trilha. No Chomos, uma estrada estreita de cerca de 150 pés. Foi arrastado ao longo do... Eu estava no meio de David, homem quieto de Portland. Ele estava atrás de mim. Sarah estava na minha frente. Eu vi sua jaqueta vermelha. Branco, lembro-me de ser brilhante contra... O vi antes de ver, profundamente sobre nós no início. Eu pensei que havia um agudo, então E eu continuei. Alguém na frente gritou. Eu entendi. Olhando para cima bem a tempo e... Eu vi uma parede branca. Penhasco tubarão. Também pegue neve. Uru. Mais medo. Revirei os olhos de medo. Essa imagem está queimado em mim. Quando a neve cai, o rosto delantes. Eu deslizo como um caminhão, execute um golpe. Eu tentei, isto me levanta. E jogou para frente. Eu totalmente, caos, e eu caí. A neve na minha boca, meu nariz. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Eu não podia acreditar em seu poder. Lavagem de concreto. Como estar no avião, pressão em qualquer lugar. Depois que a força é aplicada, parou. Absoluto enterrado. Silêncio. Estava escuro como breu, e eu não conseguia mover meus braços ou pernas. Eu não sabia para que lado era. Taser, pânico como eletricidade. Isso foi a maneira como eu morri. Sufocando sob a neve. Estou fazendo... Eu gritou. Eu tentei ter cuidado. Neve no meu rosto. Pressionado contra... O tempo parecia estranho. Mas... Isso foi provavelmente 1 minuto. Estranhamente... Canção com um braço perto do rosto. Eu queria isso. Ar pequeno. Deixo um bolso. Eu seguro minha mão. Eu te fiz dormir. A neve em volta da minha boca. Comecei a coçar e empurrar. Se foi para cima ou não, não sei. Eventualmente minha cabeça quebrou. Eu sou o torso. Puxou para fora e olhou em volta. E meu estômago caiu. Eu estava sozinho. Completamente sozinho na estrada, desapareceu. Paisagem e reconhecida, não pude. Branco, apenas uma árvore quebrada dentro, folhas brancas e pesadas, vendendo neve. Liguei para os outros. Sarah, David, ninguém, nada. Apenas vento, ou menos, apenas o som da neve. A quietude após Keppel, agudos. Pior que... Isso significando que só você é deixado. Oivu, tentei esticar as pernas. E então a dor bateu. Meu tornozelo esquerdo está gravemente torcido. O fraturar, eu estava fazendo me pé direito. Em algum lugar sempre parecia que estava quebrado. Ossos são pele. Eu não perfurei a pele, mas o tempo já está terrível. Lens, machucado e sangrando, eu estava fazendo neve e as peças são minhas. Rasgue uma camada onde eu estava, alguns lugares em minhas calças de neve. Sangue foi embebido em quando eu estiver livre,
Eu tremo de dor e fadiga. Eu estava pensando na neve em choque. Entrou. Eu me forcei a entrar em janeiro e me fez pensar que, no alto da encosta em cascata, fratura no tornozelo esquerdo. Existe a possibilidade de que canela direita, fratura, saia do grupo. Naquela hora, a história realmente começa. Eu ainda, na parte de trás, eu verifiquei a mochila. Uma alça é metade. Estava rasgado, mas garrafa de água Energy Bar, kit de primeiros socorros Trail Mix, Jinjimalpu Flafretenha. Peguei o telefone. A tela estava escura, mas ainda não. Queda. Eu estava fazendo Claro. Signal. Eu tentei de qualquer maneira, mas não estava lá. 9 vezes. Liguei para 11, mas nada aconteceu. Nenhum serviço na tela. A palavra, el quas me levará para longe de pé. Eu senti que queria. Às 3 da tarde, temperatura corporal já está afundando. Eu estava fazendo isso. Luz. Pode faltar 2 horas. Sujong. Eu tentei. Cerca de 10 pés antes que a dor me pare, nós avançamos. Cada movimento, ele correu relâmpago em meus pés. Eu deito lá com meu rosto pressionado contra a neve. Eu estava brincando, sem fôlego. Ao fazer, isso é o que me faz. Atacado, eu ia morrer aqui. Como o vento indo. Nós somos o Chile. Tornou-se o Chile, mesmo que os outros sobrevivam. Pesquisar, Risgate, leva tempo para... Eles acham que o tempo, espere que esclareça, vou ter que ficar de pé. Deslize, com um cachorro mapeando a zona, traga o sensor, isso inclui, pode levar dias, mas eu tenho um dia, não havia números. Diga, hipotérmia, antes de ficar doente, 6 deles. Eu tinha 8 horas, a temperatura. Se você continuar ficando espetado, você terá menos emergência. Peguei um cobertor para... Me embrulhou. Uma jaqueta vermelha brilhante. Eu balancei acima da cabeça, até meu braço cair. Amarrei minha jaqueta ao galho quebrado. Bandeira temporária, como na neve. Engrenagem. E coloque o padrão. Eu fiz. A 0, open like. E assim mesmo. Xingao, provavelmente terra. Você não será capaz de ver-lo da superfície. Mas, isso foi aquele em que puxei o sinalizador, pensei em disparar. Decidiu salvá-lo. Na realidade, quando ouvi o som de um helicóptero, o avosé. Vamos usar o que tivemos sabiamente. O tempo está vivo. A temperatura corporal diminui. Eu continuei a assistir. Como eu me movo, forçado, vire os dedos das mãos e dos pés. Eu entendi. Eu tentei criar uma febre. Neve empilhada ao redor. Ele bloqueou o vento, moldando uma pequena caverna de neve lamentável. É quase... Não ajudou, mas... Melhor que nada. Eu roí a barra de energia. Eu bebi um pouco de água. Racionamento. Estou tentando... Ainda estou quente. Para passar um tempo assim, eu sei que preciso das calorias. Não há resposta correta. Sobrevivência. Matemática. Preservação. Quanto tempo devo esperar? Me arrepiou. Foi cada vez mais intenso, chacoalhando meus dentes. O toquei. Control. Uma saudação incapaz, até que eu pensei que eu iria rachar. A temperatura corporal está no horizonte. Acerte a linha. Lindo. A neve é cruel. Pinte de laranja e rosa. Eu acho que Oi, vi afundar. E esse é o último pôr do sol que vejo. Eu sabia que poderia ser. Eu sou família. Pensei em minha irmã provavelmente. Jantar. Estou fazendo Meus pais. Estou assistindo as notícias. Eles não tinham ideia. Antes que ele percebesse que eu tinha ido embora. Dias. Pode demorar. Esse pensamento meu tempo.
doeu mais do que meus pés. A verdade, antes de atacar, não conhecendo falsas esperanças. A escuridão é rápida, a temperatura é íngreme, é muito afiado. Para minha emergência, o cobertor, quieto, fez um barulho alto no... Eu embrulhei em uma roda. Cada movimento que soa como ser pego é um pouco refletindo o calor, mas não é suficiente. Tremendo. O corpo inteiro está tremendo. Alterado para E, enviou uma faca de dor aos meus pés. Todos os... O tremor e... parecia um castigo. Tentei impedi-lo, mas não consegui. Meu corpo luta para permanecer vivo. Eu estava dizendo, minha permissão, sem meus pensamentos. Estava nebuloso. Eu acordo toda vez. Eu estava onde eu estive. Vai demorar um pouco para lembrar. E eu entendi. Por que estou com frio? Foi isso o que aconteceu. Fusão em alguns dias. Parecia como antes. Ainda está. Talvez não estivesse acontecendo e... Uma inundação de memórias aleatórias. Eu fiz quintal com minha irmã, infância brincando com meu primeiro dia no ensino médio, funeral do avô, todos os rostos e lugares em ordem, ir para a imobilidade é misturado. Eu imagino uma família, e eu tentei. De que cor eram os olhos da minha mãe? Do que morrer? Não me lembro de ter medo. Esqueça aquele que você amou. Em algumas semanas, eu não liguei para eles. Muito ocupado com o trabalho, obcecado em planejar esta viagem, tornou-se muito ocupado. Eu sempre quis te ligar agora. O tremor nunca vai parar. Isso é o que eu realmente, quando eu sabia que estava em apuros. Tremendo. Separar. Seu corpo é. Pare de tentar fazer febre. Faz você levar à morte. Disse Esther. Sinto muito. Eu quase. Aquecer. É uma gente confortável. E beijou. Restos de temperatura corporal. Isso é um truque terrível. Eles chamam isso de inverso. Chama-se desidratação. Pessoas perto do fim têm febre. E o sinto. Tire suas roupas. Para começar, meu cérebro. Alguns do zoo. Isso está errado. Eu sabia disso. Mas a ideia é longa. Não parecia importante. Flutue e abra os olhos. Eu não. Escuridão e estranho. Apenas coisas estranhas. Envolto em um cobertor quente. Como ser pego. A sala dá sem peso. Depois de um longo dia. O ato de tomar um banho quente. Minha avó nunca morreu. Dormir. Ele diz, parece que vous quer. Espero que seja a hora certa. Não significa mais nada. Isso magrou. Será? Eu estava deixando ir. Talvez isso estivesse bem. Talvez tenha sido assim que acabou. As pessoas são montanhas. Muitas vezes eu morro. Eu não era especial. Exceção. Não é. Apenas outro. Estatísticas. Outro azarado. Caminhante. E... por alguma razão eu estava bem com isso. Essa foi a parte mais assustadora. No meu coração, na névoa, quieto, em meus pensamentos, eu o vi passou, pesado para as pessoas, muito profundo. Superfície é, ritmos não humanos estavam errados. A sensação de ser muito lento é ampla. Demain, oi tentai ligar. Minha voz é um sussurro de cavalo. Parece algo. Ajude o vento. O som que desapareceu. Os passos pararam. O silêncio depois disso foi um absoluto. Eu imaginei isso. Eu pensei que você estava fazendo isso. Ora, do, cha, remoto. Meu cérebro. Estou disparando um sonho moribundo. E as pernas novamente. Eu ouvi um som. Por favor, aproxime-se lentement desta vez. Seja o que for, tenha cuidado. Ele estava me ouvindo. Algo enorme. Grandes coisas são escuras. Estava se movendo no o que andar comme pé japonês. Mas, não humano, agora eu sou neve. Através dos passos,
Eu podia sentir o Keita no chão congelado, shake de trabalhador. Para enviar uma moção, depois disso minha respiração ficou difícil. Voacei os 5 profundos. Bem ao meu lado, eu acho que é... Quanto mais você quase pode ver, eu estava perto. Mas minha visão, eu não combinei com as lojas, e eu estou assustado. Eu deveria ter sido... Mas... Eu também... Long... Estava muito frio. Muito cansado. Apenas deite-se lá. Eu estava brincando. Hauki. O pecado está entorpecido. O que é que foi isso? Urso Lobo. Venha coletar o próprio mar. Escuridão. Esperou que a forma se movesse no... Algo para apagar as estrelas. Uma coisa alta. Muito alto, pelo menos. Setapicha meio ampla. Engoliu a luz, coberta de imunidade escura. Não somos esse contorno. Em um buraco na noite, ficou em pé sobre 2 pernas. Mas a proporção, eu estava errado. Braços são joelhos. Muito tempo depois do ombros largos. Talvez mais de 1 metro. A cabeça dele é grande demais para ser humana. Fé que é a criatura. Eu não posso nem picar. Eu me apresentei com cautela. Antes de cada movimento, testando deliberadamente a neve, quase desabou. Para não ser, ele para a cerca de 1,5 metros de distância. Eu fiz branco cozido no vapor. Eu sinto calor. As nuvens respiram. Eu podia vê-lo bebendo. No ar frio. Cor rapidamente. Sua respiração impaciente estava calma. Isso me assusta. Não foi... Olhamos um para o outro. É um pouco curioso. Seu coração... Ele inclinou a cabeça. Não agressivo. A postura é... Ameaça. Não foi um... Cuidado como se você estivesse me estudando. Cabelo castanho, escuro, profundo. Eu podia ver o casaco quente de esconder bem. Até a luz cutucando. E em quase preto, seu rosto é mais liso do que um gorila. Mas ele não é humano. Ossos de sobrancelha pesados sabem. Profundo sombra de sexo. Você está deixando cair um. Olhos profundos dos pais. Seu nariz é largo. Era plano. Enquanto respira, espalhe suavemente. A caixa. Os olhos são escuros. Eu peguei a luz quando percebi. Para mim, a criatura que atingiu a loja é uma decisão. Parecia cair um. Vai direto, Agora ainda mais alto. E imponente. Poderoso, mas calmo. E... algo sobre essa linguagem corporal. Eu me senti gentil. Como se não quisesse me assustar. Cuidado. Vá devagar. Intenção. Alvo aproximado. Pá de neve. Evite dividir. Para poder. Determinação. Cada um feito. Largura. O cheiro me deixa quente. Eu acertei. O cheiro almiscarado de pinho terroso. E selvagem. Imundo. Não é. Pele molhada e floresta. Mandíbula é algo como misturado com cru. Antigo. O cheiro do que realmente viveu lá. As criaturas estão seguras. Fortemente ao meu lado. Ajoelhando-se. Esse físico. Apesar do fato de que, com graça, essa articulação é escorregadia. Hakana espírito. Moveu-se em graus. Presente. Tirei essa cara. Pura ferririto. Os olhos são quase pretos. Focado intelectualmente. Quase. Preocupação. Havia algo sobre eles. Eu não conseguia explicar minha preocupação. Compreendendo a empatia. Talvez uma... É enorme. Estendeu uma mão grande. O dobro do meu tamanho. Palmo fácil. Tão largo quanto um prato. Estúpido. Um dedo grosso na ponta de uma unha. Quando veio sentir, ele foi incrivelmente gentil. Como se para testar lo primeiro meu. Ele tocou meu ombro. Meça meu calor. Um braço é meu ombro. Escorregar no original. Oi entrei. Outro no meu colo. A dor é elétrica. Isso me perfurou como um maldito. Quando meus pés se moveram,
Eu respiro alto. Oi, baby. A criatura congela rapidamente. Ficou mais baixo. Preocupação com ronronar. Quase preocupado. Então grunhido. Como um. Em seguida, ajuste a aderência. Está em ordem. Seja mais cuidadoso. Desta vez, a pior lesão. Evite isso. E isso me levanta. O calor ataca instantaneamente. Esse corpo é como quente. Eu estava atirando em uma cesta. Essas são as minhas roupas. Encharcado pelo minha pele. Através do e meus ossos. Tremendo. É intenso. Control. Voto impossível. Calor repentino. O corpo reage ao guarda-chuva. As criaturas são baixas. Eu fiz um som de olhar. Eu sinto no fundo do meu peito. Presunto estável. Nas minhas costas. Reação. Faz. Então começou a andar. Cada passo era estável. Cuidado. Intencional. Ele mantém o chão do co superior. Movido facilmente. Rochas e galhos. Passar por cima. Segurando-me com cuidado instintivo, como eles costumavam carregar coisas, e o portão é estranho. Estranhamente longo o fuba. Foi diferente. É um movimento do quadril que se torna suave e poderoso. É eficiente. Isso me trouxe sorte. Enquanto estou jogando Jello, eu fiz. Toda vez que eu acordo, eu ainda estava naqueles braços. Pele pressionada contra minha bochecha. Ainda quente. Parece que áspero, mas macio ao toque. Esse batimento cardíaco. Eu vi tambores distantes, como um devagar. Uma vez, eu olhei para aquele rosto e havia nossos olhos. Aquele escuro. Eu tinha algo no meu olho. Eu quase, chorando por simpatia, para entender essa criatura, essa coisa de lenda, muito preocupado. Ele estava olhando para mim assim, azul, para corações e comida. Solte Minha, não era como se eu estivesse fazendo isso. Estava me ajudando, e essa realização, cortar através da névoa de fadiga, o que quer que seja, essa é a natureza humana. Houve a maioria das pessoas que já conheci, talvez até mais do que quando para de se mover, meus olhos estão acordados novamente. Em algum lugar, guia a entrada da caverna, eu comecei, provavelmente 4 pés de altura e largura do APE, rochas caídas e escondido atrás dos arbustos. Você, eu não sei se está lá, tanto quanto invisível. A criatura mudou seu aperto. Vira de lado. Solução estreita. Escorregou pelo departamento de contratação com incrível agilidade. Lutando contra sua enorme moldura, Sam Phaser isso. Giru e Bam. Rin. Como eu mudei, está escuro por dentro. O ar ainda está quente. Demaru. O vento cortou rapidamente. A temperatura subiu bruscamente. Criaturas são escuridão, movido com confiança através do invisível vira facilmente na Comechar. Esta era aquela casa. Território. Linha profunda. Como você vai? A resposta estreitou. Estamos finalmente nos aproximando. Parado. Ajoelhar. Gentilmente coloque em algo macio. A grama seca está quente. Oh, Perduto. Estou cercado. Cuidadosamente fez aquele lugar. Pô, no bed. Eu estava preparando este espaço. Ele se moveu por alguns minutos. Verifique o que você não pode ver. E depois desapareceu no túnel. Esses passos estão suando. O pânico explodiu. Se tivesse me deixado em 1 minuto ou 2, passos são pesados. Estou de volta. Sorte alguma coisa agora. Estou fazendo isso. Eu acho que acabou comigo. Uma substância pesada, mais grama do que. Eu senti. Esconder a miopia. Talvez elk. Provavelmente quente. Essa pele. Macio e quente. Demaru. As criaturas estão olhando para mim. Zeta. Eu estava fazendo isso. Ao redor do meu corpo.
camada dos materiais, então deite-se atrás de mim. Merda. Ele envolve minhas costas. Gigante. Meus braços grandes estão me segurando. Cobrir. Liberar calor. Proteção para atirar. Escudo. O calor era avassalador. Está congelando. Sam. Depois de passar horas na casa de Sam, a febre quase machucou meus membros, queimado com um formigamento. Novamente. Sang. Quando começa a fluir, mas foi um bom tipo de dor. Que você ainda está vivo. L'ombre-me. Tipo. Número de pontos. Tremer por dentro. Ele parou completamente. Meu corpo estava relaxado, percebendo que eu não, tensão, derretido e cansado, golpe forte no final, corpo baixo, divisão de doenças, não a dormência de, mas, fode areol, trauma, é um acidente de sangue de dormir sem sonhos profundos, eu me apaixonei. Quando eu acordei, caverna, na luz pálida, foi conectado o amanhecer escuro. O brilho anterior foi o suficiente para ver tudo. Veja isso, Reesgate, para entender que realmente havia. Na verdade, é um sonho. Aconteceu em vez de alucinações. Não é. Meu all-in. Que doeu. Meus músculos são neve. Quebrado e triste. E o toquei. Frio e tensão. Minhas pernas são afiado, pulsado na peça, mas eu estava vivo, Wen. Respiração, dedos e dedos dobrados. Eles congelam. Eu não sou, de alguma forma impossível. Eu fiz isso à profundidade da caverna. É sobre 10 pés, cerca de 3 metros de largura. Tato, baixa como taxa de bloqueio. A parede de pedra lavada. E eu peguei a luz com um pulso para vermelho, modelo de ilha, tornou-se como chan, mas suave. Ele seculou por causa da água, o chão está quase plano. Estava quente, fortemente espalhado, seco, cubra com grama. Eu tenho estado, dimensionamento para uso a longo prazo. Havia espalhados perto da entrada. Pedra. Flocos raspados à mão, prateleira natural, carabo, ramo e pontudo, a pele de um animal raspado, grama excedente, e amarrado, vara seca exposta, o monte de abrigo temporário, não é, era uma casa, criaturas são, caverna. Ele estava sentado perto da boca de pó, vira para fora, luz cinza, cercado por forma escura. Aquela figura enrolada nos ombros, a multidão relaxou. Quando eu mudei, ele ouviu minha voz. Uma orelha está aliviada. Então balance sua cabeça, fez um estrondo baixo, Isertofense, e, depois de um tempo, levantou-se e saiu. Estou deitado lá. Entenda o que aconteceu. Eu tentei, harmonizando a realidade e o impossível, para tentar fazer Surf Pay Grand, Squatch Yeti, como você quiser chamá-lo. Ei, real. Eu estava naquela casa. Eu salvei minha vida. O teto da caverna. Olhando para o tudo em casa. Lutando para 2. Criaturas falantes me encontraram. Neve. Você morreu por dentro e me carregou aqui. Está certo. Me mantenha acordado a noite toda. Ele me manteve vivo. A ideia é instabilidade irreal. Eu me senti como you sou algo. Como focar no concreto. Você mesmo. Compulsão. Eu fiz. Minhas pernas pareciam ruins. Muito ruim. Preto ensolarado. Ambos. Roxo espalhado. Contusões coloridas. Pé esquerdo. E obviamente. Fratura. Eu estava fazendo 2 vezes o tamanho normal, está torto, a canela direita inchou, ele voltou a crescer firmemente. Brilhante. Toque com. Dói quando está pronto. Pelei. Eu tentei mover minhas pernas. Eu imediatamente me arrependi.
Dor e tratamento. Se você não fizer isso, seus olhos se abrirão. Foi nojento? Essas lesões? Profundo. Foi infectado. Ou complicações. De potencialmente mortal. Mas o que eu posso fazer? Eu sou uma lenda, criatura de... Juntamente com caverna. Eu estava em hospitais e médicos. Composição, substância, não há. Além de confiar nele, eu não tive escolha. Espero não saber. Isso, como se acalmar, e eu o forcei. Para baixar a prateleira, minha mochila ainda está. Ele estava comigo. Pequena emergência. Kit de tratamento gays. Oitirai o. Xiao Dog Waipu. Cheng existe. Isso edge. Para tornar-lo contundente, sobre... Existem 3 suficientes. Deputado com buprofeno. Oi, eu sei, mas já faz 1 hora. Era algo que eu tinha... Pensamentos de sul. Em um lugar escuro, estou usando... Isso... Fiquei pensando no grupo. Eles provavelmente estavam mortos. Fora, o vento é grande. E eu sinto muito. Eu tenho sorte. Pode ter sido... Azarado. Pode ter sido... Talvez isso fosse pior. Não na neve. Caverna. Eu morri lentamente. E então eu voltei. Passos. O viu. A criatura voltou. É um galho. Carregue a entrada. Nos troçamos. Congelado. Barry ainda está. Há também coisas que são... As raízes estão sujas. É um gigante. Grande punhado por alguns minutos. Reunidos em... Mantém-nos perto da parede. Eu deixei cair. E colocar-los juntos. Comecei a fazer sentido. Surpreendentemente preciso. As criaturas estão seguras. Ele se moveu pesado e se aproximou. Isso é, coloque a comida no chão, durante sua vida, quando alinhado com... Então, vara de baga. Ele os pegou e os apoiou. Faça contato visual comigo. Eu lentamente coloquei um na minha boca. Acalme-se de propósito. É como olhar para uma mordida, como um... É comida. Olhei para mim. Então, estique os galhos. Estique o braço. Shinwo. Espere forte. Excitante. Eu fiz, mas... Isso é seguro? Confiança. Talvez possamos, mas... Selecionar membros. Não havia... Plante ou acredite em mim. Eu estendi a mão. Pegue alguns galhos e descreva. Barry Thule. Lamento ouvir isso. Eles são pequenos escuros. Era Roxo. Quase preto eu. Eu coloquei um na minha boca. Tarto Sharp. Não é desagradável, mas... Atração. Nem mesmo. Eu comi um pouco mais, mas... A criatura ficou baixa. Som satisfatório quase... Som do céu de aprovação. Então ainda coberto com solo. Isso gordo. Eu peguei a raiz. Solo com uma mão. Então eu escovei o... Foi difícil mastigar. Mesmo algo tão forte. Foi preciso esforço. Foca. Depois de comer na loteria, ele me ofereceu para dobrar um cataclísmico. Eu fiz... Eu acho que é... Eu tentei mordê-lo. Meus dentes. É quase... Eu não amassei. A criatura aperrou de volta. Bam. Eu mordi e dei a ele novamente. E, desta vez, eu comi suavemente. O sabor é solo. Foi amargo e amargo. Cru misturado com aipo. Ein batata. Como dimensão. Mas você pode comê-lo. Polidistribuição. O alto de... Sentamos comendo juntos e... O todo... A cena parecia surreal. Sonho de calor. Algo como... Homens e mitos. Silêncio. Tomar café da manhã juntos no... Ainda parecia quase normal. Mesmo que acabe paz, a criatura recolheu as sobras. Provavelmente o enterrá-los, recuar, e levamos para fora para transformá-lo em... Limpe a caverna. Manter. Não há podridão ou insetos. Fazer estranho. Ele era esperto. Está voltando. E ele se sentou ao meu lado. Silenciosamente, Hauki.
Estou assistindo Sing. E eu estudei. Eu fiz, mas... lesões. Compacto e áspero. Foi legal? Na luz. Uma expressão ligeiramente magra. Longo merum escuro. Essa cara foi estranhamente fascinante. Olhos profundos. Amplo plano. Nariz. Uma boca larga ao respirar. Eu sou um grande... compreendentes. E eu fui capaz de ver... amplo campo de sombra. Alguns cachorros. Mas afiado. Nada e dormir. Puramente. Ganhar ligeiramente. Não há nada como... sobreviver. Onívoro feito para... parecia. Foi um homem que não matou. Eu tinha tanta certeza. Pelo menos 7 pés e meio de altura. Provavelmente 8 é mais fácil. 3 pés. Veio-se largo. Braços e joelhos enormes. Baixo além-do. Mãos caídas e pontiagudas. É enormes. Como exemplo, imagem grossa. Unhas opacas. E apontou com um forte polegar oposto. Isso. Mãos feitas para ferramentas, mas... me segure. Foram os olhos. Profundo. Tawny. Quase preto. Não é consciência animal. Pensar. E brilhante. Algo além dessa consciência. Entendendo isso, me estudou por um tempo. A entrada para a caverna. Deite-se perto do... Eles podem estar olhando para fora. Contar pontos. Talvez apenas descanse. Quay. Respiração lenta e ritmicamente profunda. Estou como sonou. Eu estava... teto de pedra áspera. Olhando para o canto escuro. O cocrescimento. Patch, donquea. Éstrias de água mancham as rochas. As gotas de neve que uma vez evitei. Caiu. Minha cabeça assume tudo. Tente girar. Eu fiz. Usudong. Preso em uma caverna. Junto com coisas que não deveriam existir. Mas eu estou quente. Ela estava vivendo em segurança. Isso foi há mais de 12 horas. O tempo tornou-se escorregadio. Relogiu. Eu não tinha o meu telefone. Ele estava morto na primeira noite. Usudong. Arranhões na parede da caverna. Eu tentei colocar pedras afiadas, mas ainda assim caos. Eu fiz. Eu já amorquei roia. Ufa tem. Todos juntos. Desfocado. A dor na minha perna nunca parou. Profundo. Uma dor ardente. O tempo piorou. Então o número. Dia. Pele quebrada. Aconteceu vermelho. É infectado com calor quando tocado. Comecei a sentir o calor. O primeiro contundente. Calor. O calor rolando pelo meu corpo. A onda de... minha testa. Queimado. Eu estremeci. A caverna está quente. Temeru mas... Os primeiros dias... Estou constantemente dormindo. Eu entendi. O calor é estranho. Trouxe um sonho estranho. Vá. O vento repetiu-se muitas vezes. Mas... veja tudo claramente desta vez. Fiz de novo. O rosto de Sarah desaparece sob a neve. A mão de David está esticada. A voz do guia. Eu estava gritando antes de cortar. Estou suando frio. Coberto de respiração. Eu acordei ficando sem... ainda uma criatura. Ele parecia preocupado com... No fundo da caverna, trouxe água de Dobragem Grande. Carregado com um dente inchado, ampla gama de campos de cera. Levar, em forma de abelha, impermeável. Dentes sexuais, maravilhoso. Que coisa! Esses são meus lábios. Inclinando-se para o... Será? Pode acender a água gelada? A água é incrivelmente pura. Provavelmente foi... Através de pedra limpa? Você é um tolo. Neve derretida. O que eu já fiz. É mais seguro do que o que você provou. As folhas estão vazias. Eu bebi até os anos. Peguei. Você vai voltar muitas vezes. Os pacientes não têm pressa. Como se fosse entendido. Algum dia eu vou... Eu precisava disso para viver.
mais dividido em 4 ordens e 5 ordens. Esse é o meu pé com cuidado. Oi, pesquisai. Cuidado com esse toque. Foi profundo. Esse dedo enorme é incrível. É tão macio. Foi empurrado ao longo do inchaço. Fratura. Acompanhe-o. Sinta o calor. Havia um som baixo e perturbador. Parecia uma palavra de preocupação. Agudos. Então deixou. Já faz muito tempo. Foi embora. Talvez mais de 1 hora. Apenas. Já é longo. Não, hein? Ainda tenho ansiedade. Estou dentro. Se algo acontecer, se você não voltar, eu não conseguia andar. Eu não sabia caçar. Aqui sozinho, vestindo oidi longe. Eu não conseguia nem fazer isso. Mas, passos depois disso, monte de garotas voltou como dentes quentes. Não é como o que foi usado para a água. Eles são quase textura translúcida. Eu tinha sexo brilhante, pulso e verde profundo. Aquele punho gigante. Alguns dos sente-se ao meu lado. Coloque uma folha na sua boca. Começou a mastigar. O som estava úmido e desagradável. Bata no meu estômago. Som de busca pesada que torceu. Mas a criatura estava concentrada. Fanhas-like. Por alguns minutos, pouco, quebrar um dente completamente. Em seguida, cuspa-os na mão e comecei, polpa espessa, purê em forma, brilhando em verde escuro. Estou aqui. É dúvida, preenchendo perguntas, com a voz, e levantou em minha direção, apontando para os meus pés. Está na minha ferida. Misturar. Você pentou coisa? Átomos. Porque parecia hesitação. Eu fiz grupo moderno. Insalubre em quase, mas eu não tenho escolha. Você teve escolha? A infecção é ampla. Eu queria isso. O calor está aumentando. Eu tinha meu poder. Rapidamente. Ele estava em declínio. Moderno. Medicina é uma opção aqui. Não foi talvez essa coisa. Você sabia de algo que eu não sabia. Animais se curam. São plantas. Ciência. Existia muito antes dos humanos. Eu sei que estava fazendo e eu tentei mostrar minha confiança. Eu balancei a cabeça. As criaturas estão seguras. Inclinado para trás. Pesado. Dentes esmagados. Eu comecei, em cima da minha pele vermelha, diretamente na ferida aberta. Mas é meu. Contra a carne ardente. Foi legal. Afundando chocantemente. A dor que derrete. Quase. Instantaneamente enfadonho. É uma maneira, teoricamente funcional. Eu fiz shinobu cada área. Processo com resistência e precisão. Então foi um momento. Fuju. Retorne com uma tira fina de fibra flexível, cobertura de ciru ou céu de cedro do Himalaia. A bandagem original, talvez eu envolvi meus pés em tecnologia incrível e coloquei, empurre com muita força, saia sem, fixe o pano e tecnologia é impressionante. Foi direcionado, determinação de pressão aplicada, não forte o suficiente, circulação quase, profissionalmente, bloqueio, onde aprenda o que você fez. Salvação veio quase imediatamente. Dentro de um tempo, a dor assim se tornou um tom, o calor é aliviado. Meu corpo relaxou. Essa folha, o que aconteceu com papai? Composição natural, substância ou doença do parque, compostos. As criaturas estão satisfeitas. Parecia estar fazendo, isso é baixo, vazio. E eu coloquei quase, de jeito nenhum, como um olá silencioso. Então acalme-se por perto e preste atenção em mim. Eu estava olhando profundamente. Foi quando percebi algo profundo. Meu devido não se trata apenas de ser a geração que me curou.
O conhecimento que foi herdado, textual, mais velho que medicina, nas próximas horas. Minha febre durou, eu entendi. Minha ferida me tornou vermelho da raiva. A cor é rosa. Juntos, a dor que a criatura fez, eu posso suportar isso. Moderno, o que a medicina foi capaz de fazer, apenas pelo instinto e atenção da planta. Estou com muito sono. Eu me apaixonei. Sonho de calor. Não é. Recuperação profunda. Rápido. Quando acordei algumas horas depois, isso me forte. Mas claro, eu me senti como o nevoeiro clareou. Eu estava naquela época. Você sabia que eu sobreviveria? Isso não deveria existir. No dia seguinte, por causa da criatura, eu tentei transmitir palavras simples. Obrigado, água. A dor é boa. A criatura está na frente. Torne-se um Deus. Estude minha boca, meu rosto. Cada som que eu faço é tempo, mi mágica. Eu fiz nenhuma palavra falada. Copie ritmos e tons próximos. Uma tentativa de curiosidade. Em outros momentos, é o seu próprio som. You responde. Suave. Diga rosnar. Ronronar profundo. Ho curto. Clique da luz fácil. Cada um parecia ter um significado. Um rosnado baixo. A voz significava alívio. Está bem. Mais afiado. O que chá? O que dizer G? Aviso de perigo ou vigilância. Um apito alto. Você pode ouvir o som de o som de clique suave. Curiosidade. Parecia. No Oshomos. Construa um entendimento simples. Eu fiz. Discurso. Não é. Comunicação. Gestos são dedos. Inserer. Ajude a acenar com a cabeça. Eu me levantei. Balance sua cabeça. Criatura. Aprendre rapidamente. Para proibir o movimento, adicione o seu próprio. Há até coisas para fazer. Alguns sons significa comida. Outros sons significavam água, dor e conforto. Havia também coisas que significavam. Isso é. Não era elegante, mas funcional. Funcional, eficaz. Estabilidade. Moldou uma rotina agradável. Começou a ser feito. Ao amanhecer, a luz afunda. Para inserir em uma caverna, frio com a derrota. A criatura estaria de pé. Estique todo o corpo. Movimento quase humano. Braços acima da cabeça. O arco. Depois de se tornar um molde, diga-se: vou sair para. No início, você ficará sozinho por horas. Solidão. Me fez sofrer. Eu acho que se foi. Eu estava preocupado toda vez. Se algo acontecer, se você não voltar. Mas, alguns dias depois, confiei no padrão. Comecei. Sempre será devolvido. Sempre esconda. Preditorialmente. Possível. Eu sou estático. Cana tempo em seu próprio mundo. Usai para falar. Eu estava salvando. Lave com neve derretida. Trocar de roupa lavada. Verificando meus ferimentos. Shu estava atrasado, mas chegou. Era verdade. Ensolarado é a ferida que puxou. Começou a fechar. Vermelho irritado. Combinei a cor com rosa. Quando você pode se mover um pouco mais, retornar à pele normal, e eu explorei a caverna. Comecei a... Como minha condição permite, estudei todas as ferramentas, layout, material, carreira. A técnicas me fascinam. Afiação. Uma pedra clara. Havia dentes de curva larga, fino para cortar, e pontiagudo. Provavelmente um raspador. Os outros são usado para perfurar. Tinha a forma de água. A ponte está em uso. Aterramento suave. Estes são reduzidos. Decoração. Não foi um. Eles são bem feitos. Costumava ser. Era uma ferramenta funcional. Meio-dia. As criaturas sempre voltam atrasado para a comida. Não será? Belanon. Tokiki. Serra e mestre.
O ritmo não muda. Havia uma área de armazenamento, comida, cave. Quando houver menos, cache ocorrida, esquilo escondido. O lugar é roubado, raro e foi limpo. Devidamente armazenado dentro, eu estava esperando antes que você me dê qualquer coisa. As criaturas sempre testadas para estar seguro no início. Prova pouco para causa da morte. Eu fiz. Isso é o que me faz. Foi a única vez que passou. Com o passar do tempo, eu reconheço o que posso comer. Comecei. Aprenda as raízes específicas desse ritmo pela manhã. Cavalo, baga mais tarde, está dentro da terra. Terra. Parecia ter um diagrama, o espírito de onde as coisas cresceram, o catálogo. E como encontrá-los é um plano. E memória de dedo, eu estava apontando. Organizado por instinto e experiência. Intelectual. Nós comemos juntos todos os dias. Esse é o meu dia. Tornou-se minha parte favorita. A criatura estava sentada nas proximidades. Eu sou tão quente, perto o suficiente para sentir o volume, comida e quietude. Companheiros cana, hora de compartilhar. E eu falo sobre casa, sobre minha vida até agora. Está ansioso por mim. Eu estarei olhando minha expressão de acordo com, em sua própria maneira de ouvir, tarde, calma. Quando foi? É uma soneca? Eu fiz, ecoando suavemente na caverna, respiração lenta. As outras vezes correu bem. Isso é, e ouvi no canto. Eu usei um medidor. Afiar uma vara, descasque a casca. Você aceita? O Rio. Esfregar, e a precisão disso foi surpreendente. Aquela mão gigante, Pecho-san, quando há tarefas complexas à tarde, eu acho que é grama. Na corda, aquele dedo grosso, em perfeita harmonia, é movido, sob puxação de torção, por horas. E no final, um teimoso de 6 metros de comprimento, um cordão longo e forte. Eu testei com um puxão. Eu balancei a cabeça com satisfação, com cuidado. Enrole depois, e eu coloquei de lado. A noite é o mesmo ritmo. Faz algum tempo, ela irá embora. Talvez para confirmar a área, patrulhe ao redor, então volte antes de ir para a cama. Estou sempre quente. Elle confirmará que demorou, se necessário, adicionar grama e ajustar o rio. Depois disso, está perto de mim ou vai ficar para trás? Liberar calor. Foi filmado em um padrão, previsão, possível, seguro e confortável. Dia, havia algo profundamente humano no departamento. Encontrei o ritmo. Existem dois, não como um colega de quarto, sem palavra. A cidade é, nós somos, eu tinha meu próprio ritmo. Nosso próprio silêncio, compreensão de, confiança implícita. Isso é impossível. Me fez sentir quase normal. Cerca de 5. O inchaço das minhas pernas havia diminuído consideravelmente. A carne vermelha da raiva estava desaparecendo. Febre de infecção, se foi. O que estava nas folhas, criaturas são, fogo e umidade. Eu mudei o pano. Chupe, retire as tiras de. Remova o purê antigo. Cuidado com a ferida. Olhe mais fundo. Depois disso, aplique nova erva. Retransmissão. Será surpreendido. Foi tão bonito. E constantemente, eu me preparo. Use suas mãos. Afrouxe o pelo. E deslize. Às vezes, da caverna. Lá no fundo, a água. Eu ouço um zumbido. Você notará que, tome um banho. Eu fiz. Eu sou uma rocha. Espreitou ao redor do. Ei, é uma coisa pequena. Eu ouvi se lavando. Limpeza da piscina local. O nível é incrível. Era para ser. É muito. Significado. Eu desafiei tudo com. Isso selvagem.
Sobre animais. Assumido. Eu estava fazendo. A derechos. Me fascinou ainda mais. Eu fiz. Afiação. Claro é claro. A pedra. Conhecimento verdadeiro. Revelou o sexo. Cada um moldado para um propósito específico. Para ser feito, ela o susou bam. Dentes. Tira correspondente a jupi. Corte em formas. Deslize a pele. Racunico. Corte para raspar. Yuan Wei. Aqueles rios. Mantenha-me aquecido. Cobertor para 2. Tornou-se um. Caçar esses animais. Lugar de matar, deixa comigo. Vire para o rio. Limpe o rio. Sekjam. Eu deixo você. Cada passo é. A metodologia do significado era um alvo. Planeje antes do inverno. Tem sido. Xixa. Para a cena. Aquela vida. Sobre nós. Nada foi aleatório. Um conjunto de cavernas. Como tecer. Armazene no lugar mais escuro. Comida feita. Canto legal. Agrupar ferramentas por tipo. Mantenha o quarto limpo. Inteligente e poderoso. Enterre e desordem lie. Isso. Está olhando para mim. Estou olhando da mesma maneira. Nós vamos encontrar. Completamente um. Tentando entender a qualidade. Nós somos. Ambos. O impossível explorador de igrejas. Duas espécies. A comunicação é. Eu não deveria ter aceitado. Mas, de alguma forma, fiz isso por volta do 10º dia. Então eu decidi sentar. 1 minuto se eu puder. Embora não de. Eu tive que tentar. A criatura notou imediatamente. O que é isso? Está se aproximando. Para meu ex. E colocou seu braço gigante. Me ajude a empurrar para cima. Você me ligou. Minhas pernas tremiam violentamente e protestavam. Mas eu penso em mim como na vertical. E eu fui capaz de fazer. A dor é aguda. Uma eletricidade brilhante e ardente. Mas eu fiquei lá tremendo. Fino e fraco, mas ereto. Estou fazendo isso. Pela primeira vez a criatura estava baixa. Estrondo de encorajamento. No caso de eu cair, pronto para me pegar. Segure meu braço. Nós somos 5. Dividir. Ficou assim. Antes que a dor fique muito forte, você me forçou a voltar. Isso é progresso. O verdadeiro progresso depois disso, isso é o que eu. Me ajudou a sentar, pessoalmente, várias vezes ao dia. Torne cada sessão um pouco mais longa. Isso é gentil. Neo. Era como terapia. Isso é. Ele não me encurralou muito. Obrigatório. Eu nunca fiz. De alguma forma, meu limite. Você parece entender o mundo. A dor da minha dor depois de alguns dias. Eu tenho peso nas minhas pernas. Eu tentei colocar. Carrega a maior parte do meu peso. Isso me estabilizou. Talvez 90%, mas você pode descansar em seus próprios pés. Minhas pernas tremiam, mas por alguns segundos, aguentou. Nós praticamos por muito tempo todos os dias, exausta toda vez. Eu estava suando, eu passei meu tempo tremendo, mas, efetivamente, ossos são deixados, estava sendo, transforme sua força, músculos para recuperar, uma tarde. É uma floresta carregando longos galhos. De volta de algo sólido. É amor. Devo ter encontrado a derechos para tirar os pequenos membros. Desliza na superfície. Deixe claro. Meu corpo. Eu combinei o comprimento. Desafiou e testou o ângulo. Isso é. Segure-me em meus braços. Como um círculo. Faça a parte superior em forma de arame. Dividir. Eu fiz. Ele me agulha de pinheiro. Eu fiz no final. É agradável. Era adequado e prático. Folhas de pinheiro. O final se encaixa perfeitamente. Com esse entendimento, eu mudei para algo útil. Pura empatia expressa pelo instinto. Escritório de nomeação. Um dia depois. Minha melhor estimativa. Eu sou mais verdadeiro.
Comecei a testar meus pés na espada, caminho ao redor da caverna, passeios curtos com criaturas próximas. Recupere a força e o equilíbrio. Um passo cuidadoso para o poço. Provavelmente, você pode caminhar por 15 minutos, antes que a dor fique muito forte. E eu tive que descansar. 15 minutos foi algo. O progresso é raro. Eu quis dizer esperança. Criatura. Parecia sentir o que estava por vir, que eu estava me preparando para sair. E esse movimento, tristeza. Ele se carrega. O peso do caminho é mais lento, menos energético. Mudou-se para. Vendo-me praticando caminhada, eu pedi a Jabecha. Naqueles olhos, estou triste. Algo que só pode ser expresso como uma mancha. Eu estava, que isso vai acabar. Como se eu já soubesse. E estava certo. Eu também senti essa estranha amizade. Tinha se tornado um verdadeiro. Aquele que me salvou. Kiro. Protegido. Vamos ser amigos juntos. Nós criamos o impossível. Vínculos entre as espécies e o mundo. E imediatamente então, você terá que sair. Doeu mais do que eu pensava. Parte de mim fica, eu queria morar aqui e aprender, comprar, proteja-o, para, estude isso, faz. Mas, não pude, eu tinha uma vida, família, responsabilidade por, seu próprio arco. Eu vivi uma vida solitária, escondido nas montanhas, suspendi, tem sido, não importa como, mesmo que seja um momento significativo e permanente, nós não fomos alvos, ambos, e eu sabia disso. Na noite anterior à minha partida, eu não conseguia dormir. Eu sou o teto da caverna. Eu fiquei lá olhando para... Eu estava dizendo, tudo está escuro. Akakage, para escrever. Pulso de água lava pedras. Textura. Manchao. Esta parte de trás é o meu refúgio. Meu hospital tem sido minha casa por semanas. Amanhã será apenas uma lembrança. A criatura jaz ao meu lado. Eu estava brincando. Uniformemente quente. Irradiar o guarda-chuva. Respiração. Eu estava acostumado. O conforto de dormir ao lado de um gigante. Cooperação ainda gentil. Ameaçar. Eu nunca senti isso. Proteção segura. Apunapi anuat. Estou quente em uma cama de hospital. Vai ser assustador. Dinheiro grátis e seguro. E completamente. Sozinho. Pensei em tudo. E neve que more. Todo impossível. Filha mais velha. Isso não deveria existir. Viver por algumas semanas. Confiança. Aprenda a se comunicar. Mas, cuidar de tudo é... loucura. Eu vi e ouvi a terra. Impossível, mas aconteceu. Cada momento e amanhã, de volta ao mundo, eu tenho que... E isso não me mudou. Finger. Na manhã seguinte, eu estava esquecido. Cascata. 300 de janeiro é incomum. Está ensolarado. Clima. Em si me dá uma pausa. Parecia que eu estava dando um... Eu colecionei o que eu tinha um pouco. Minha jaqueta mochila. E um monte de pouca comida. As criaturas estavam se preparando para mim. Envolto em folhas. Fruta doce. Eu não comi o suficiente em um dia. Nozes. Imamatsu. Isso é... Ele estava me vendo arrumar minhas coisas. E ainda... O som cana não está tentando me parar. Apenas admita. É estar. Quando eu estiver pronto. Isso é o que eu represento. Eu ajudei uma. Folhas de pinheiro. Ela me deu o fim. Dong juntos. Caminhei lentamente até a entrada da caverna. Firme para capitão. O ar lá fora estava frio e limpo. Como você notará, frescura. Algumas semanas depois de estar no original, oi, respirai fundo. Eu estava lá, cheio de meus pulmões. Liberdade para adicionar. Mas, isso inclui, com a dor da tristeza, eu estava lá. Criaturas ficou ao meu lado. No caminho para a linha 3,
Uma terra áspera me guia pelo rosto. Aquela mão gigante, coloque-o firmemente no meu braço. Estou sendo saudado. Proteção de Leeds. A ponte da floresta. Eu parei de sair sem me despedir. Eu não poderia fazer isso. Eu olhei para trás. Estava parado ali, à pálida luz da manhã, rodeado por um torre, ainda que escuro, olhos em mim. Tem sido inteligente, eu não sei ler. Quando eu não poderia dar um nome, cheio de alguma coisa. Levante sua mão, eu disse a Deus, pequeno e impotência. Eu sinto. Ele levantou a mão em troca. Espelho perfeito de gestos. Simples, imutável. Sinal. Então o último som, colocamos um roll fundo. Presunto. Eu ouvi o mesmo som uma e outra vez. Quando eu sinto dor, com medo ou solitário, quando foi, significa que você está seguro. Sam, você vai ficar bem por muito tempo antes de eu rir. Fique aí, eu estava dizendo, e eu sobrevivi. O mundo existe, por algo que você disse que não faria. Então eu olho para trás para a floresta, comecei a entrar no longe da experiência mais especial da vida. O corpo a cada passo, machucar tanto emocionalmente quanto emocionalmente. Mas, eu continuei, aquela criatura, 2 para mim, e me deu uma segunda chance. Eu respeito isso para viver, ou precisai. Para torná-lo importante, eu sigo o som da água corrente. Eu estava lá, a velha sabedoria da sobrevivência, Genrizaka. Siga o fluxo de... É sempre civilização. Isso leva caminhar era lento, passo a passo. Pessoal da folha de pinheiro, foi útil, mas meus pés não estavam prontos. Muitas vezes caí sobre troncos e pedras. Sentou-se e descansou novamente, corpo inteiro. Antes de fazer, para aliviar a dor, Iberitone com uma pequena mordida. Ukami, é tranquilo para mim. Kana me lembrou de uma refeição, juntos na caverna. Eu tenho, esta memória me faz rir. Eu dei dor a ele. Por horas. Outra vez, o sol esticou o céu. Ogawa. Espalhar. Aprofundado. Quando que estamos indo na direção certa. Bom escurecimento. Para uma pessoa, Reesgate. Em direção à casa. Meus pés gritaram. Mas eu não o parei. O tempo pode mudar. Eu posso me perder novamente. Não importa o que aconteça. Eu tive que me mudar. Quando eu encontrei alguém, eu pratiquei dizendo, sobreviveu ao Keppel. Refugio. Hoje encontrei lugar. Tais como acreditar. Forneça uma história simples. Eu estava fazendo, a outra parte criaturas curadoras. Número de cuidados. Durante a semana, é muito estranho. Submeter. Incrivelmente seguro. Melhor manter. Mantenha simples. E então eu ouvi uma voz. A fraca voz humana. É longe, mas verdadeiro. Olá. Alguém me ajude. Minha Fots. Você pode ouvir isso estalando? Desde que parei de usar, em algumas semanas, ele ficou rouco e fraco. Olá. Estou de novo. Eu liguei para você. A voz de um homem, respondeu Jovem. Chegue mais perto. Eu preciso da sua ajuda. Eu sou um monstro. Estou me fazendo com tudo que me resta. Oi, gritai. Número de pontos. Eu os vi. Inverno brilhante. 2 vestidos. 3 adolescentes caminhantes. Bastão de trekking na mão. Estou imundo. Arrasto supe. Vendo que el pararam abruptamente. Roupas rasgadas. Embrulhado. Uma árvore magnífica, feito de agulhas de pinheiro. Apoiando-se no final. Uma 2. Uma de lá e luara. Respirando na mulher. Oi, baby. Você está bem com os olhos bem abertos? O que aconteceu? Avalanche. Eu disse que a mentira veio fácil.
Nós ensaiamos muitas vezes. Longe do grupo. Tem sido. Durante as semanas, tinha se tornado perto da verdade, mas sempre elimine o impossível. Eles não são. Quando ele me viu, ele correu. Choque é urgente. Uma voz cheia de sentimento, onde eles continuaram fazendo perguntas. E como e quando é o seu explosivo? Respondido. Tudo foi há uma vida atrás. Como se tivesse acontecido. Sim, minhas pernas. Estava quebrado, sim. E eu precisava de ajuda. De sister. Coração. Apenas o suficiente para preencher o. Mas as coisas. Complicado. Não é o suficiente para fazer. Uma é a higiene. Tem um telefone. Ele resgatam. Eu pedi o presente. O milagre da vida adolescente. As coordenadas que descrevem minha condição, eu dei uma. Dentro de algumas horas. Criação profissional. Equipe de resgate chega. Eu fiz. Ele rapidamente. Eu pratiquei com eficiência. Eles estabilizam minhas pernas e... Corre corretamente. Insira a boia ocular. Eu verifiquei se inévité. Para a história, teimosa. E fez mais perguntas. Fornecimento de cavernas. Minha sorte, eles... Parecia suspeito, mas... O que mais eles poderiam fazer? Ele tem outras evidências. Não havia... Eles me colocaram em um helicóptero. E logo vamos. Voei no ar. E me levantei. Eu vi a floresta desaparecer para mim. O mesmo que me protegeu, a Christ, a montanha que quase me matou. Em algum lugar havia uma criatura. Caverna, meu refúgio. Minhas, eu, é tudo sobre Long. Eu posso sentir isso. Agora o não parecia real, como um sonho desaparecido em um hospital. Em batalha. Fratura foi confirmado. Pé esquerdo. Passatempo. Taxa de detenção. Ambos os livros são tratados. Eu estava começando a... Estava torto. Eles são descansos. É configurá-los. Foi necessário. Cirurgia e metal. Seguido de mercadorias. Mercy of Stellolites. Tradução. Alguns meses de ciência. A terapia estava esperando. Mas, eventualmente, eu... Novamente, eu andei. Depois disso, eu tinha uma pergunta para o guarda florestal do departamento. A criação policial. Risque. Coordenador. O que aconteceu? Eles queriam saber exatamente. Viagem em grupo. Sobre nós. Minha sobrevivência. 2 membros da minha equipe. Hoje encontrei. Sarah e David são ambos. Ambos estão mortos. Que neve. Enterrados sob o... Eu o vi no meu sonho. O rosto de Sarah. Os outros 3? Ele se foi para sempre. Incluindo nosso guia. Ainda faltando... Era desconhecido. Shivan Suitan. Eu sou o único sobrevivente. Era uma pessoa... Caverna. O milagre de encontrar... Que fui evacuado. Eu tenho alguns urgentes. Racionamento. Teve um... Que o tempo estava bom. Eles não acreditaram em tudo. Mas eles pensam que... Reprodução. Eu não conseguia nem... Avalanche vai apagar tudo. A primavera se foi. Até... Talvez encontremos mais. Provavelmente não. Quando eu voltei... Família... Fiquei impressionado com... Minha mãe passou 1 hora. E eu continuei chorando. Meu pai acabou de me deixar sem palavras. Minha irmã voou direto. Ela é toda mão. Fique durante o jutsu. Eu fiz todos os tratamentos dolorosos. Sessão. Suas tias são quase... Foi difícil de suportar. Por preocupá-los. Isso culpado. Eu estava cheio de sentimento. Quando ninguém mais sobrevive. Para sobreviver. Meus amigos não podiam acreditar. Eles fizeram a mesma pergunta repetidamente. Como você sobreviveu? Você estava com medo. Eu sempre contei a mesma história. Da caverna. Fornecimento, sorte de determinação. Nunca é verdade. Na verdade, não é impossível.
A mídia. Nós cobrimos isso brevemente. Miraculous Thane Zone. Tradução. Cascada. Encontrado depois de algumas semanas em 300. Criança caminhante. Algumas notícias locais. Notícias regionais. Segmento. Estou no meu julgamento. Pelo contrário, fizemos algumas entrevistas. Eu estava lá. São histórias. Porque eu queria... Eu dei a mesma prática. Embaixador. O mesmo sorriso. Humilde. Sobrevivente. Obrigado. A pessoa de... Tudo que eu disse era verdade. A razão que eu dei, não apenas... Recuperação foi lenta, houve dor, foi estável. Ciência 3 vezes por semana. Terapia. Exercício em casa em... Avanço em unidades. Eu estou andando. Eu ainda. Arrasto-me fracamente. Caminhar. A menos que você esteja cansado, que a maioria das pessoas não percebe, não é suficiente. Quando o tempo muda, a dor torna-se intensa. Força na mão e... A tempestade está chegando. Estúpido. Une lambrette de Syrah. Mas a gestão. É possível. Agora quase. Eu vivo uma vida normal. Mas o tempo. Eu pedi às pessoas para subir no telhado. Eu quero te dizer para... E gritar para o mundo. É real. As criaturas são reais. Quando eu... Porque eu sei que você estava lá. Isso me faz... Salvação. Cuide de mim. Eu fiz... Sobre compaixão. Elle me ensinou. Homem de bondade e ser humano. Mas... Eu não sei quem eu sou. Luco. Não estou dizendo que parece. Mangshan. Buscando atenção. Steve Moore. Minha vida é... Reunião. Tornar-se um circo de teóricos. Conversa do debunker. Mostrar. Eu tenho me defendido por anos. Teoria da internet. Prova. O que não pode ser feito. Enquanto quebrava a única coisa que eu jurei. Se eu falar, eles vieram para isso. Os cientistas. Caçador de mídia. São montanhas. Invadir. A casa é privada. Para se transformar em algo. El capturarão. Estude isso. Por favor, tranquilo. E... Ele vive. Essa parte é para sempre. Oi, vous moraem. Salvou minha vida. O mínimo que posso fazer é coisa e... Mantenha esse segredo. É para ser... Isso é... Minha dívida. E me deve. Pegue emprestado para eu ficar em silêncio. Retro Yui. Uma coisa? Quando as pessoas perguntam... Eu edito. Eu vou te contar a versão que foi... Eu vou proteger a história verdadeira. Eu estou dizendo... Às vezes a verdade... Sozinho... É solitário segurá-lo, mas... Está certo. Eu posso fazer isso. Somente. É sobre... Carregando cicatrizes e memórias. Esses são meus. Isso é o que eles me mudaram para estar fora agora. Porque eu conheço o... Escondido na natureza... Há algo especial nisso. Impossível. Não havia necessidade. Às vezes o que me salvou... Quando era mais fácil, não... Isso é... Tudo para me ajudar. Eu o coloquei em perigo. E eu nunca vou esquecer. Por favor, não pare de ser grato. Nunca pare de guardar segredos. É o mínimo que posso fazer. É uma coisa de... Eu posso fazer isso. É a única coisa. E... De alguma forma eu sinto que isso é o suficiente.